Olá, bem-vindos a mais um episódio do nosso videocast Um Negócio para Te Contar, edição especial Global Voices 2025. A gente está aqui em São Paulo, recebendo grandes líderes da economia e os principais empresários do comércio de bens, serviços e turismo do nosso país. Gravamos alguns programas que vocês já acompanharam nessa série com esses principais empresários, mas agora estamos trazendo um professor e cientista político que também é referência em geopolítica, em macroeconomia. Não é isso, Elenay? É isso, é o professor Roque, que está acompanhado aqui do nosso economista-chefe, o Fábio Bentes. E acho que é importante esse momento, até aproveitar a fala de vocês inicial, para fazer um highlight, né? Evento gostoso, evento onde os empresários podem perguntar, se inteirar de temas macro, mas também de pontos dores, né, que eles trazem dos estados, enfim, né, Fábio? Eu acho que assim, realmente a organização está de parabéns, porque na Confederação há 25 anos eu nunca vi um evento dessa qualidade, tão completo, voltado não só para o nosso público. O grande diferencial é que a gente conseguiu também se voltar para um público externo muito importante para a gente. A percepção geral dos empresários é de que a gente tocou em assuntos muito importantes, assuntos atuais. A gente conseguiu trazer 2 prêmios Nobel que não vieram aqui dar aulas de economia, vieram falar de atualidades. Tivemos 2 painéis de macroeconomia, que é algo sempre muito importante, e tivemos um fechamento de ouro aqui com o professor Roque sobre geopolítica, que também é um tema bastante atual, tem nos afetado dia a dia, não só enquanto cidadãos, mas como empresários também. Então, acho que foi um evento bem completo, CNC, SESC, SENAC, nossas entidades estão de parabéns. E o que é mais interessante, Helena e Fábio, é que o professor conseguiu manter o público até o final. A gente tinha algumas pessoas para entrevistar que falaram assim, não, a gente vai ficar até o final, porque a gente quer ver a palestra do professor Roque. Professor Roque, mas que eu perguntei para ele como é que eu falava, porque o nome dele é Reni Ozi Cuquier, é isso? Reniose Cuquier. É um nome diferente. Muito difícil. Todo mundo conhece. Virou Roque, Roque, né? que fica mais fácil. Bem-vindo, é um prazer ter você conosco. É um prazer estar aqui com vocês. A gente queria já começar perguntando com relação a essa questão que a gente tem visto, que tem afetado muito o comércio com relação a essa questão de tarifaço, desses conflitos. De que forma isso impacta, na sua visão, o nosso setor diretamente? A gente representa comércio de bens, serviço e turismo, né? Como é que você analisa isso no dia a dia do Brasil? Olha, eu acho que não impacta um único setor. Impacta todos os setores. Não existe mais pensar a economia puramente econômica. A economia não está separada das relações de poder. A economia está subjugada, inclusive, à política. A gente assiste isso todo dia. O que os atores políticos vão tomar de decisão? E todo mundo fica acompanhando aquilo. Porque uma decisão política tem um impacto gigantesco na economia. Quando você eleva esse princípio para a esfera internacional das nações, esse jogo ele é ainda mais sofisticado e complicado. Porque o que está valendo ali é a sobrevivência inteira de um país. É a dependência, são questões estratégicas, é o risco de você existir ou não, é o risco de você ser invadido, de você ficar fraco. Então não dá para separar essas coisas. Eu sei que as pessoas olham e falam assim, não, isso é uma discussão econômica. Hoje não é mais. Não, era isso que eu ia falar, até para emendar, Eliana, você falou de risco. Como é que o país pode se antecipar a esses riscos? Como é que você acha que um país pode se antecipar a esses riscos que estão tão latentes e por hora nos pegam de surpresa, mas em algum momento a gente entendeu que tinham, né, onde a fumaça fogo, que tinha um sinal ali? Eu acho que primeiro a gente tem que reconhecer que existe o risco político e o risco geopolítico. E eu não acho que os negócios, os setores estão fazendo isso. O que é fazer isso? Não é só consumir as notícias. Não é, eu gosto, eu estou antenado, eu sei o que está acontecendo no mundo. É você pegar essa notícia e trazer para dentro da sua tomada de decisão. Simplesmente você virar e falar assim, do ponto de vista jurídico, fazer negócio com aquele lugar é complicado. Do ponto de vista comercial, é fantástico. Do ponto de vista mercadológico, é melhor ainda. Do ponto de vista publicitário, é muito fácil. E do ponto de vista político e geopolítico? Na hora de tomar a decisão, as empresas, os setores, têm que olhar e falar assim, eu analisei a política, a geopolítica desse cenário que eu estou inserido aqui. Eu acho que esse é o primeiro passo e se fizer isso, já fez bastante. Bom, ajudando a gente a entrevistar, vou deixar o Fábio Bentes também à vontade, que é a praia dele, principalmente a parte econômica. Mas eu fiz uma provocação aqui antes de começar, você que está assistindo a gente, principalmente empresário,
ao professor Roque, que a gente ouviu um show, assim, realmente eu vi a última pergunta foi até uma colega nossa do Senac, elogiando a forma como o professor Roque coloca as situações complexas de forma muito clara, intuitiva, para que principalmente você comece a entender, né, e pensar decisões como foi bem colocado aqui há pouco. Porém, todavia, a gente vê que nas pesquisas, principalmente eleitorais, quando os candidatos eles veem quais são os principais problemas a serem tratados, e obviamente isso tem atingido muito o comércio de bens, de serviço e turismo, a gente vê a parte da violência, da segurança pública sempre crescendo, acho que de anos, décadas para cá, e a gente não vê, né, nenhuma ação concreta, né, que possa combater, e o Estado toma a rédea dessa situação. Como eu sei que o professor Roque teve atuação, né, política e também em secretarias com o tema, tu consegue falar um pouco de como a gente chegou até aqui e se há alguma visão tua da gente construir algo para que a gente possa resolver esse problema no país? Olha, eu acho que a primeira coisa é que quando esse problema ficou tão grave e os políticos começaram a falar dele, eles não falaram do assunto com profundidade e seriedade. A discussão era meio que aquele discurso: bandido bom é bandido morto. Isso são frases retóricas de efeito. O que você precisa fazer para melhorar a segurança pública? Você precisa atuar em várias frentes. Uma delas é na legislativa. A impunidade no Brasil, ela não favorece que você combata o crime organizado. Então você precisa mudar leis, você precisa acabar com tantos benefícios, as pessoas que são presas precisam cumprir penas. Isso é uma frente legislativa. Então você precisa de coordenação política, você precisa de plano, você precisa ter maioria no Congresso. Então você precisa pensar bem como que você vai falar as suas frases de efeito para ganhar o voto. Porque depois você não vai ter o voto dos outros legisladores que você precisa para realmente passar medidas legislativas que modernizem o sistema criminal brasileiro. Esse é um ponto. O segundo ponto, eu acho que nós precisamos de reformas e muito mais investimento. O Brasil gasta muito em saúde, gasta muito em educação, em segurança gasta muito menos. Só que segurança é o bem público mais básico. O Estado foi criado para prover uma coisa, não saúde nem educação. Ele foi criado com uma missão: ordem e segurança. Para isso que o Estado foi criado em primeiro lugar. Tanto que estados mínimos que não fazem nada, eles têm que prover isso. Ninguém terceiriza isso. Então nós precisamos de um investimento muito mais alto. Junto com o investimento mais alto, uma das coisas que a gente precisa fazer, nós precisamos ter mais polícia. A gente precisa ter uma força policial maior. Policiais mais bem treinados, ganhando melhor. E você precisa ter mais do que uma polícia. As guardas municipais, por exemplo, é um modelo que tem que ser expandido. Grandes cidades acima de um tamanho X tem que ter guardas gigantes, tem que ter outra polícia, uma polícia municipal. E aí, claro, tecnologia. A gente tem alguns cases de sucesso, né, com reconhecimento facial, que está ajudando a combater a criminalidade, mas a gente precisa disso numa escala muito maior. Cruzamento de dados com base nacional, tem um monte de discussões aqui, não dá para me estender em todas elas, obviamente, não é a ideia, mas eu acho que a gente precisa de medidas e propostas concretas. Eu atacaria nessas 3 frentes que eu citei. Eu acredito que esse ponto da segurança pública é algo crítico, principalmente para um dos setores que a gente representa, que é o setor de turismo. A gente fez um trabalho lá na Confederação há algum tempo sobre os determinantes do nível de atividade no turismo. Nenhuma variável foi tão importante quanto segurança pública. Não adianta você fazer propaganda do país, você às vezes até baixar imposto, se o turista tem medo de vir para cá. Né? E hoje, com a economia toda integrada, como a gente tem, o sujeito troca facilmente o Rio de Janeiro por Buenos Aires, o Rio de Janeiro pela Ásia, que é uma região do mundo que cresceu muito, inclusive do ponto de vista fluxo de turistas. A gente vive no Brasil hoje um bom momento. Setor de turismo, batemos um recorde com a chegada de visitantes estrangeiros. Dados da Embratur recente mostram isso. Só que a gente explora muito mal o nosso potencial. E qual a solução para isso? A gente imaginar que a força de segurança no Brasil é primordialmente uma força estadual,
O crime não respeita divisa entre os estados, não respeita nem fronteira entre os países. Nem tem alinhamento, né, de ação, muitas vezes, entre os estados. Ou Né, seja, também. se a gente não se organizar do ponto de vista de integrar as forças de segurança, o aumento da segurança no estado vai empurrar a criminalidade para outro. Então, do ponto de vista de Brasil, de país, o problema vai estar longe de ser resolvido. O que a gente percebe é um aumento no gasto com segurança. A gente fez outro trabalho interessante. A gente pega as principais pastas de gastos dos governos estaduais. O que mais aumentou nos últimos anos foi com segurança. E por quê? O retorno da segurança, do ponto de vista eleitoral, ele é muito mais rápido que o retorno em educação, o retorno em saúde. Só que o gasto por si só não vai resolver o problema. A gente está na Confederação Nacional do Comércio com uma bandeira muito forte, médio e longo prazo, que é a reforma administrativa. O nosso orçamento está todo engessado. 95% do nosso orçamento, do poder público, na verdade, está engessado. Então, qualquer expansão de gasto fica muito difícil num ambiente como esse. Então, Fábio, não adianta gastar e gastar mal, né? exato, Porque esse tem é o esse ponto. né? Esse é que é o ponto. Sempre que a gente vai falar de reforma administrativa, alguém vai falar: vocês vão pedir para cortar gasto com educação? Não, nós não vamos pedir para cortar gasto, nós vamos pedir para gastar melhor. E a gente pode gastar melhor e, gastando a mesma quantidade de recursos, reverter isso mais facilmente para a sociedade. Essa é a mensagem que a gente quer dar, porque isso beneficia a nossa vida enquanto cidadão, beneficia os empresários, beneficia o país como um todo. Então, a bandeira da segurança é um clamor hoje da sociedade brasileira. Qual é o refúgio da segurança no Brasil? É cada vez mais difícil de achar. Então, a gente precisa integrar essa ideia do aumento da segurança. Karina, eu ia jogar para o professor Roque sobre essa visão da reforma administrativa. Né? Você também acredita que é um balizador, nós estamos passando, inclusive, do tempo de fazer essa reforma. E só para jogar para ti, relembrar uma frase do presidente Tados lá em 2019, quando estava ainda acalorada a reforma tributária, e ele falava: gente, não tem como fazer uma reforma tributária sem antes fazer uma administrativa. Não existe, né, em nenhum lugar. Precisamos entender, né, o tamanho do nosso Estado. Eu ia realmente perguntar isso e jogar para cá, justamente colocando que a CNC tem visto isso. Parece que agora o Congresso tem um olhar de que vai começar a pautar, e a gente tem feito vários estudos nesse sentido da modernização do Estado. Então, só para reforçar a pergunta da Elianai, como é que você enxerga esse movimento para que a gente consiga aí começar a mexer na estrutura do país, do ponto de vista de modernizar o Estado, e aí com vistas mesmo a ter depois até uma regulamentação melhor da reforma tributária? Olha, eu acho que esse assunto ele é meio básico, ele é muito fundamental, discutível, tem, né? Só que não adianta, não tem tração. A gente está há anos, décadas falando do mesmo assunto. E quando a gente fala em reforma administrativa, quem não é um pouco mais sintonizado, antenado, não sabe muito bem o que isso quer dizer. O eleitor brasileiro não sabe o que isso quer dizer. Então, aí fica difícil. Ou compra uma ideia errada. governante... Desculpa, professor. Ou compra uma ideia errada de que a reforma administrativa quer dizer mandar embora servidor público. E a gente até tem evitado usar esse termo, né, Elianai, na Confederação. A gente costuma falar modernização do Estado. Que é o fazendo. Estado, a reforma do Estado. É o fazendo mais com menos, digamos assim, né? Isso. Mas eu ainda acho que essas palavras estão muito distantes do brasileiro. E eu percebia que quando eu queria falar disso, ninguém dava ouvidos. Isso não é um assunto que mexe no dia a dia. As pessoas não entendem que para você ter uma segurança, uma saúde, se sobrar mais dinheiro, você precisa resolver isso. Essa parte chata, a parte técnica, a parte contábil, a parte que não tem o apelo com os interesses das pessoas. As pessoas não têm esse nível de consciência, de percepção que o país é que nem as contas da casa dela, entendeu? Então, eu não sei, eu não consigo achar que a gente continuar falando óbvio vai fazer a gente chegar nesse lugar. Realmente, eu acho que a gente precisa ter uma maneira de conectar esse tema com a vida das pessoas. De um jeito inteligente, com a analogia certa. Não, mas assim, você vê uma atuação muito grande para trazer uma educação financeira básica, Isso. que é um pouco disso. Ou seja, se eu não sei do básico, será que eu vou ter consciência para poder cobrar? Mas aí eu vou te devolver a pergunta, professor. Até aí, se tu quiser trazer algum fato histórico, enfim, o que fazer? A gente fica pensando, o empresário hoje está numa situação onde, né, são muitas investidas, né, seja da parte de impostos, da burocracia, da insegurança.
na história tem algum exemplo clássico, né, de uma sociedade organizada que pode fazer uma pressão, obviamente legítima, para mudar o jogo, para poder forçar né, a gente ter resultados práticos daqueles que são colocados lá para nos representar? Acho que essa é a beleza da democracia, né? Ela dá espaço para todo mundo participar. E essa participação tem que ser inteligente, tem que ser estratégica, tem que ser organizada. E eu acho que é possível, mas não é uma guerra, uma batalha que você vence em um ano. Você precisa de muitos anos. Eu sei que tem muita gente lutando por isso há muitos anos, mas não está dando certo. Não está dando certo. As pessoas não estão mobilizadas, não entenderam, não pensam sobre isso. Então, talvez a gente tenha que dar 2 passos para trás. Talvez vamos ensinar a educação financeira para as pessoas nas escolas, entendeu? E vamos construir uma sociedade com uma consciência financeira melhor. Vai ser mais fácil você falar desse assunto uma vez que elas entenderem na vida delas. E isso vai ajudar os brasileiros a terem uma prosperidade financeira também maior. Então, no final das contas, eu não acho que a gente está perdendo. Eu acho que a gente tem que encontrar outros caminhos para atacar o mesmo problema. Não vamos resolver ele direto, porque a gente não tem essa pressão sobre os legisladores, porque eles não sentem a pressão do eleitor. Eu ia falar isso agora. Parece ler o pensamento. É engraçado e é um desafio, porque quem decide reformar ou não é quem conhece muito bem a matéria. Isso. Agora, quem pode pressionar para que isso ocorra, que é o que você está falando, professor, é quem não entende nada. Então, por mais que a gente faça um trabalho de defesa, de representação no Congresso, com a nossa base, ainda assim, a pressão popular é sempre mais forte. Mas como convencer a população de fazer essa pressão para que a gente consiga chegar nessa reforma que vai melhorar para o país todo, né? Bom, a gente precisa abordar as pessoas de outro jeito. Primeira coisa. Segunda coisa então vamos colocar legisladores lá que conheçam o tema e que tenham um compromisso com isso. Se a gente não consegue convencer todo mundo, vamos apoiar, vamos ajudar aqueles que compreendem a ganharem. Para a gente sair de 10, 20, 30 para ter uma meta. Precisamos ter 100 deputados federais que estão comprometidos com a reforma administrativa. Como é que faz isso? Vamos ajudar na campanha desses 100. Você vai assinar aqui que você vai fazer isso. Nós vamos te ajudar na sua campanha a você ganhar. Porque a gente precisa que você ganhe. O brasileiro não faz isso. A participação do brasileiro, acho que política eu vou lá e votei, é obrigatório o voto. Não, tem o voto de nicho também, mas ainda assim é muito mais por uma ideologia pessoal do que por um bem coletivo. Então é a causa animal, a defesa da mulher. Isso, tem gente que ganha por isso, mas tem outras pessoas que ganham por outras coisas, ou até esses que ganham por isso. Você pode trazer eles e falar assim, olha, traz um assunto sério para sua pauta, convence ele a assinar um compromisso, né? E nós vamos te apoiar. Nós vamos te dar, sei lá, vamos levantar dinheiro para sua campanha. Coisas que para o Brasil, assim, elas são assustadoras falar disso. Fica parecendo que você está errando, se não né? falar disso, E tem uma coisa importante, a importância do papel da articulação das entidades. A gente precisa sensibilizar as pessoas que vão votar lá. Olha o tema reforma tributária. Confesso para vocês que boa parte dos parlamentares não sabia o que estava sendo votado ali. E a gente lá, enquanto confederação, preocupado com o setor de serviços, foi lá para dentro do Congresso, com os nossos estudos, números, com os nossos estudos, fomos questionados, isso faz parte. Mas chega um momento em que a conta não fecha. E a conta da reforma tributária não estava fechando. Por quê? Nossa carga tributária, 34% do PIB. Quer dizer, as empresas brasileiras, na média, têm um sócio que abocanha 1/3 da receita anual. A reforma administrativa, de certa forma, vai sensibilizar as pessoas que estão lá dentro. Por quê? A gente sabe que existe uma série de demandas sociais que precisam ser atendidas. O orçamento, repito, ele está estrangulado. Olha o que aconteceu com o governo americano recentemente. É o shutdown. Estamos falando da maior economia do mundo. Nós não somos, nós estamos entre as 20 maiores, cheios de demandas sociais. Então a gente precisa cumprir o nosso papel aqui enquanto confederação, as confederações, o setor produtivo, para sensibilizar as pessoas que estão lá dentro. Principalmente o setor produtivo, que é quem mantém esse país, né? Pois é. A gente precisa reforçar isso. Existe aquela velha frase, aliás, foi citada aqui pelo Prêmio Nobel da Margaret Thatcher, que não existe dinheiro público.
Existe dinheiro do setor privado administrado, pelo menos parte dele, alocado pelo setor público. Se o setor privado falhar, fracassar, fracassa o país inteiro. A gente sabe que o Estado é o lado menos eficiente da economia. Ele tem um poder que caminha paralelamente ao poder econômico, né, do setor privado, mas ele não gera riqueza. Então, a gente, enquanto, digamos, detentor de 2/3 da riqueza do Brasil, a gente precisa sensibilizar aqueles que gerem 1/3 dessa riqueza produzida de que, se esse setor falir, se ele acabar, se ele fracassar, a sociedade toda paga. E vou citar um último caso aqui de como isso sensibiliza as pessoas. É bem prático do dia a dia. Imposto das blusinhas. Faz sentido eu esperar 2 semanas, 3 semanas para receber um produto que vem lá da Ásia? Por que vale a pena? Preço. E por que o preço desse produto é melhor que o nosso? Existe um gap tributário absurdo entre o Brasil e os produtores de mercadoria do outro lado do mundo. Então, se a gente não solucionar isso, a gente vai começar a minar a nossa economia. Olha o que aconteceu com a indústria brasileira. A gente tem o agronegócio como um setor importantíssimo, mas responde por menos de 10% do PIB. Quem é o fiel da balança? É o setor terciário, o setor de comércio, serviço e turismo. A gente precisa se articular bem, porque, em última instância, a gente tem o maior peso na economia. Então, a gente pode ajudar nesse processo de sensibilização. E aí, lembrei só de uma coisa, desculpa, Helena, que o Fábio falou agora, e que o presidente Tadros sempre fala, né? O lucro não é pecado. O empresário que lucra, ele devolve isso para a sociedade, né, Helena? Karina, chegando ao final já, né, que, afinal de contas, é um pocket, é um programa rápido. É um pocket, mas olha... E o professor Roque nos agraciou aqui para a gente fechar muito bem. Aproveitar para fazer uma divulgação, o Fábio comentando aqui sobre os impactos que tem na vida das pessoas. Você que é empresário, acompanhe as pesquisas que a CNC divulga em âmbito nacional e também no seu estado. O professor Roque falou uma coisa essencial e muito importante. Você precisa começar a ver as pesquisas, os números, para tomar decisões estratégicas. Com certeza isso vai diferenciar o seu negócio e vai fazer com que você tenha mais uma visão, né, dos próximos passos. Eu queria terminar aqui, professor, te pedindo uma visão. Nós temos 98,9%, né, dos empresários brasileiros são pequenos e microempresários. E eu imagino esse empresário todo dia sendo bombardeado por notícias ruins, seja no seu estado, a título de país ou até de mundo, né? O que esperar, né, para os próximos anos? E se tem algo que você, né, com a tua visão estratégica, pode deixar para esse empresário que é o que move, né, o Fábio, hoje a nossa economia, que gera a maioria dos empregos, mas que é tão atacado por notícias, né, que são desestimulantes, né, assim, dá vontade de abrir nada, de correr risco para nada. Uma taxa de juros de 15%, eu vou correr risco para quê? Pois né? Comentado aqui mais cedo. Jogar essa pergunta simples aí, professor. Eu não acho que tem uma fórmula mágica, né? Empreender no Brasil é muito difícil. Já sabe disso. É um ato heróico. Coragem assim, mesmo, né? Mas é um caminho que pode te trazer lucros muito melhores, pode trazer uma vida melhor, você é dono do seu nariz, enfim, né? Eu acho que tem os seus ganhos e tem motivos por que as pessoas continuam arriscando nisso. Acho que elas têm que continuar sendo resilientes, acho que temos que pensar muito em tecnologia. Existem negócios hoje sem a tecnologia. A tecnologia ela é acessível para todo mundo, a inteligência artificial está aí para todo mundo, uma ferramenta, uma máquina super inteligente que te dá resposta de coisas, te ajuda a construir coisas que você não entende, não importa o seu tamanho. Então, se tem um negócio pequeno, pega a inteligência artificial, senta ali, começa a conversar com ela, faz perguntas sobre o seu negócio. Que tipo de ideia você me dá para eu arrumar mais clientes? Qual a estratégia de marketing? Então, tem coisas que hoje, se você tem à disposição, à vontade, você pode se sobressair assim, num nível que antes era impossível. Tem muita dificuldade. O Brasil é difícil. E às vezes interromper um pouco essa tensão para o noticiário e buscar mais informação, né? Porque também a gente é muito preso a essas informações que não agregam em nada, talvez não vá mudar em nada a tua vida e o teu negócio. E aí gastar esse tempo com pesquisa, com o Senac, que tem muitos cursos que o empresário, que o seu colaborador pode fazer para dar um up. Não é isso, Karina? Pois é, Helena. E ficamos aqui com um convite, então, intermediado pelo Fábio, está com essa missão. A gente quer fazer um programa maior,
para discutir muito mais assuntos de geopolítica no nosso estúdio, ou em Brasília, ou no Rio de Janeiro. Vai ser um prazer. Não, o prazer vai ser todo nosso de aprender com você, professor. Muito obrigada, Obrigado pelo convite, gente. Obrigado pela conversa. Fábio, você, prata da casa, a gente sempre fala, né? Uma pessoa que conhece muito, assim. Vamos fazer muitos outros programas também com mais tempo. Com certeza. Eu queria agradecer a presença do professor Roque, que realmente fechou um evento espetacular com chave de ouro. Né? E contamos com a presença dele no futuro para a gente debater temas tão atuais quanto esse que a gente conversou aqui agora. E você que é empresário e está acompanhando a gente, às vezes surgem perguntas, questões que a gente obviamente não conseguiu colocar aqui, manda aí no comentário, a gente vai depois encaminhar para o professor Roque, vamos ver se ele consegue um tempinho, ele é professor, ele é multitarefas, mas obrigado mais uma vez, obrigado Fábio, e é isso. É isso, essa foi mais uma edição do nosso videocast Um Negócio para Te Contar, aqui de São Paulo, edição especial Global Voice 2025. A gente espera que você tenha gostado dessa sequência de entrevistas e convida você a sempre curtir, comentar e compartilhar todos os programas e episódios aqui no CNC Play.